Que é o seguinte, quando a feminista não tá vindo com um argumento besteirinha, tipo, o preconceito do chefe de não contratar ela é absolutamente justificado e não irracional, porque ele sabe que ela tem uma probabilidade enorme de desencanar o trabalho e tudo mais, tudo mais. Então, tipo, considere que isso é real, mas que a diferença é real por razões legítimas. Se ela reconhecer tudo isso e falar, é por isso que tem que destruir o capitalismo, que é um lixo e não vai adiantar. Pra ter alguma igualdade, você tem que destruir esse negócio. Aí ela não tá sendo neoliberal. Mas quando ela fala, não, mas vai ser melhor pros negócios se você der igualdade pras mulheres. Sabe essas matérias da mainstream e tudo mais? A esquerda na mão da mainstream é explicitamente neoliberal. E aí, galera, beleza? Esse é um vídeo de utilidade pública muito grande, por isso eu vou direto ao ponto. O que é neoliberalismo? O neoliberalismo surge como uma terceira via, como uma alternativa ao liberalismo clássico, laissez-faire puro, com o mínimo de intervenção mesmo, e o planejamento socialista, centralização total do poder no Estado. E o contexto do neoliberalismo é o contexto em que, por volta da década de 30, você tem a crise de 29 ali, e você tem um monte de problemas econômicos que o consenso das pessoas é a culpa foi do liberalismo clássico, a culpa foi da falta de regulação. Então é uma combinação entre o planejamento socialista e o livre mercado laissez-faire, mas de um jeito bem específico, que é tutelado pelo Estado. Isso é que é importante vocês entenderem. Porque o termo neoliberalismo virou uma bagunça. Mas não dá pra jogar ele fora, porque ele cai em prova. Porque ele até é útil, na verdade. E explicar o que esse termo é vai iluminar vocês um pouco a respeito de algumas confusões, de por que essas confusões se propagam exatamente deste jeito. Então tenham em mente que a explicação que eu tô dando aqui serve pra você responder na prova do professor de esquerda, de direita e tanto faz. Porque você tem que ir atrás de quem que é o neoliberal autodeclarado. Quem que está defendendo essa teoria, pra você ver o que ela realmente é, em vez de ficar só olhando pra quem tá xingando ela. Então, você pega, por exemplo, Milton Friedman. Ele defende essa doutrina naquele texto dele de 1951. Neoliberalism and its Prospects. E o que ele fala especificamente, ele tá falando assim, a crença coletivista no Estado e não sei o que, foi um problema. A crença do liberalismo clássico de que o individualismo puro, sem nenhuma intervenção do Estado, é o que funciona, é um problema. Então o que a gente faz? Ele fala que uma nova fé deve evitar ambos os erros. Que ela deve colocar uma limitação severa no poder do Estado de interferir na vida dos indivíduos, mas precisa explicitamente reconhecer que existem importantes funções positivas que precisam ser feitas pelo Estado. Isso está explicitamente escrito pelo Milton Friedman. Isto é neoliberalismo. E assim, em que direção que é a intervenção do Estado? Porque isso quando você fala intervenção, parece que o Estado está de fora e ele se mete de vez em quando, mas não é isso que é neoliberalismo. A ideia é que você substitui o livre mercado, o laissez-faire, por uma economia de mercado, por uma ordem competitiva. Essa é a ideia aqui. E é por isso que no neoliberalismo o livre mercado está na mão do Estado. Essa é a grande diferença. Liberalismo clássico, o livre mercado, ninguém está nas rédeas dele. Ele está livre para ir em qualquer direção. E no neoliberalismo, não. Os caras falam, se você deixa o capitalismo solto, o livre mercado sem regular, dá errado. Então, como a gente faz para não dar errado? A gente cria um framework, a gente cria toda a estrutura necessária para que a economia de mercado funcione na direção certa. Esta é a ideia do neoliberalismo. É a ideia de promover uma competição melhor. Porque a competição é que faz com que a produção cresça e o país prospere. Só que se você deixa o livre mercado solto, isso acaba eventualmente se voltando contra si. Então o que a gente faz? Vamos garantir que isso não se volte contra si, criando as condições ideais para que a competição seja perfeita. Então o Estado por cima, o laissez-faire, como um instrumento dos objetivos do Estado, que é melhorar as coisas, vai. Sim, na melhor hipótese possível. Mas especificamente melhorar as coisas no sentido de melhorar as condições da competição, para que o sistema de preços, a oferta e demanda e tudo mais funcione melhor, sacam? Esse é o ponto. Pega, por exemplo, os típicos argumentos atuais das feministas para dar igualdade de salário para elas. Não vou nem entrar na questão, tipo... Vocês vão ter que confiar que eu sei quanto que é palhaçada essa história. Mas vocês vão ter que entender que eu vou falar dessa história sim, porque tem diferença sim. Que é o seguinte, pra você... Qual é a vantagem de se igualar artificialmente o salário das mulheres e dos homens? Seria a de que você promove mais lucro, porque você faz a competição ficar mais ferrenha ainda. Então aumenta a produção porque aumenta a competitividade. Isto é neoliberalismo, gente. Isto é, tipo, a definição, o auge do neoliberalismo. Então, a esquerda atual é neoliberal. Só que, na verdade, todo mundo é neoliberal. Porque o Estado, a máquina, já está estabelecida de um jeito que ela é um framework, uma estrutura que regula o livre mercado por cima do livre mercado. Ela não é só uma coisa que interfere, entendeu? Por isso que a palavra intervenção do Estado
não é correta. Então, na prova, o que você tem que pôr que distingue liberalismo clássico do neoliberalismo é a função positiva do Estado. É isso, justamente. Então, tá. E aí, por que então que fica dando problema? Porque o termo cai um pouco em desuso e lá pela década de 80, 90, surgem novos caras que começam a ter o termo neoliberal associados a eles, sem que eles necessariamente digam que eles são neoliberais, e a ideia deles é desregular. Mas eles são neoliberais em outro sentido. Eles são neoliberais no sentido de que eles são um revival do liberalismo clássico, de voltar a menos regulação do que estava antes. Que é o seguinte, quando a feminista não tá vindo com um argumento besteirinha, ela vai reconhecer tudo o que você vai falar que é razoável. Tipo, o preconceito do chefe de não contratar ela é absolutamente justificado e não irracional, porque ele sabe que ela tem uma probabilidade enorme de desencanar o trabalho e tudo mais, tudo mais. Então, tipo, considere que isso é real, mas que a diferença é real por razões legítimas. Então, se ela reconhecer tudo isso e falar, é por isso que tem que destruir o capitalismo, porque é um lixo e não vai adiantar. Pra ter alguma igualdade, você tem que destruir esse negócio. Aí ela não tá sendo neoliberal. Mas quando ela fala, não, mas vai ser melhor pros negócios se você der igualdade pras mulheres. Sabe essas matérias na mainstream e tudo mais? A esquerda na mão da mainstream é explicitamente neoliberal. 100%. Esta é a maior... Tipo, não é que toda a esquerda é neoliberal, entendeu? Mas toda a esquerda que você vê por aí é mainstream. Então, ela provavelmente é neoliberal, então não tô dizendo que 100% das vezes é. Mas você percebe que tem um viés enorme em todo o papo de esquerda quando vai pra mainstream de ter essa coisa de se justificar por meio do discurso que diz que é melhor pra competitividade, é melhor por razões que são internas ao liberalismo, mas ao liberalismo 2.0, que é o Estado que manda nesse negócio pra fazer a coisa ir pra direção certa. E aí você tem, talvez, o que eu considero o melhor exemplo de neoliberalismo na prática, que muitos consideram também, é o Rhine Capitalism, que é o Social Market Economy, economia social de mercado, que é, assim, declaradamente livre mercado com welfare state. Então, porque, na verdade, mesmo o que a gente estava falando antes ali, do framework capitalista para potencializar a competição, isto é a essência do neoliberalismo, mas não necessariamente tem welfare state ou não, é possível dizer que hoje se percebeu que a melhor forma de ser neoliberal é com welfare state. É melhor você garantir um monte de coisa para as pessoas, para todo mundo poder competir saudável e bem, e energético e, sabe, assim, não importa. Mas o ponto é que você tem hoje um consenso a respeito da importância do welfare state, de dar auxílio e de tudo mais, que está muito relacionado ao fato de que você quer ter o máximo de gente possível produtiva, ativa no mercado, para diminuir o valor de todo mundo. E pra, assim, isso eu tô sendo sacana, né? Mas não é só pra isso, né? É pra ter mais mão de obra pra fazer as coisas. É só que, assim, eu vivo em São Paulo, então a ideia de faltar mão de obra me parece alienígena. E aí eu queria fechar com algumas colocações. Apesar disso, eu tô fazendo considerações que você pode querer interpretar como uma crítica aos neoliberais que se dizem neoliberais. Não é exatamente isso que eu tô fazendo aqui. Porque eles fazem isso conscientemente, declaradamente, e aí não é uma pilantragem, entendeu? É uma coisa que faz sentido. O que eu tô fazendo é uma coisa que se assemelha ao que o Marx falou no 18 de Brumário sobre os monarquistas. Ele fala que depois depois de toda a história da Revolução Francesa e tal, tem a República lá, e aí os caras têm uns partidos monarquistas que querem voltar à monarquia e abominam a República. Mas eles, tipo, o que eles vão fazer, né? Então eles têm um partido monarquista dentro da República. E aí eles acham que eles são os mais monarquistas do mundo. Eles acham que, nossa, a gente é a raiz, entendeu? Só que aí o Marx fala que, pelo fato de ter monarquistas lá dentro da ordem republicana, isso legitimava, na verdade, a ordem republicana. Olha como é da hora, os monarquistas podem ficar aqui todos convivendo em paz dentro do partido monarquista, pedindo monarquia, ao invés de serem expulsos e de fora tentarem brigar para destruir a república. Então simplesmente normalizou a república com os monarquistas lá dentro, e segundo Marx, em grande parte porque os monarquistas estavam lá realmente achando que eles eram verdadeiramente monarquistas e que eles estavam só fingindo que eles eram republicanos, porque não pode dar na cara, entendeu? Que eles querem, tipo, quebrar o parlamento e botar um rei. E isto é idêntico ao que a esquerda de agora faz. Que é, supostamente, eles só não falam as coisas tipo, sim, a gente quer botar fogo nesse parlamento aqui e botar o Stalin de volta no poder, entendeu? Que supostamente é isso que eles realmente querem, o verdadeiro plano. E a máscara que eles usam é de fingir que eles são mais democratas do que eles verdadeiramente são. Mas o ponto que o Marx faria, na verdade, quer dizer, o ponto que eu tô fazendo, usando a analogia que o Marx fez com os monarquistas, é dizer que o fato de que a gente tem um monte de comunistinha na ordem democrática pregando o comunismo e jurando que eles são os comunistas e tal, isso acaba legitimando a ordem democrática que permite que eles existam lá dentro, sabe? E outra colocação que eu queria falar também é do Hayek. Ele também pode ser associado ao neoliberalismo, eu não lembro se ele fala que ele é neoliberal em algum lugar. E o Friedman, assim, não sei se ele não fala eu sou neoliberal, mas ele tá lá defendendo uma doutrina e fala esta é a doutrina neoliberal. Então, as good as it gets.
Que, se eu não me engano, a ideia que ele tem naquele livro é que o comunismo dá no fascismo, necessariamente. Não tenho certeza se é que a social-democracia dá no fascismo ou se é que o comunismo dá no fascismo, ou ambos. Mas, enfim. É só pra deixar claro que, assim, não é que todo neoliberal quer que o Estado faça exatamente desse jeito. Não. É só que, na prova, e, em geral, o melhor sentido que você tem é esse. De que o neoliberalismo, a diferença mesmo dos caras que realmente pregam que são neoliberais, e que existe uma fé neoliberal para se seguir, que defendem essa ideia, é a de que o Estado existe, é importante, é necessário, ele serve para garantir que a economia funcione bem. Ele serve para endireitar o laissez-faire. Então, o Estado por cima, o laissez-faire, como um instrumento dos objetivos do Estado, que é melhorar as coisas, vai. Sim, na melhor hipótese possível. Mas, especificamente, melhorar as coisas no sentido de melhorar as condições da competição, para que o sistema de preços, a oferta e demanda e tudo mais funcione melhor, saca? Esse é o ponto. Mas é isso, galera. Falou. E vê se tira 10 na prova, hein?